Título 5º. Disposições gerais. Artigo 50. Vetado. Artigo 51. É assegurado ao partido político com estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral o direito à utilização gratuita de escolas públicas ou casas legislativas para a realização de suas reuniões ou convenções, responsabilizando-se pelos danos porventura causados com a realização do evento. Artigo 52. Vetado. Parágrafo único. Revogado. Artigo 53. A fundação ou instituto de direito privado, criado por partido político, destinado ao estudo e pesquisa, à doutrinação e à educação política, rege-se pelas normas da lei civil e tem autonomia para contratar com instituições públicas e privadas, prestar serviços e manter estabelecimentos de acordo com as suas finalidades, podendo, ainda, manter intercâmbio com instituições não nacionais. Parágrafo 1º. O Instituto poderá ser criado sob qualquer das formas admitidas pela lei civil. Parágrafo 2º. O patrimônio da Fundação ou do Instituto de Direito Privado a que se refere o inciso 4º do artigo 44 desta lei e o caput deste artigo será vertido ao ente que vier a sucedê-lo nos casos de: Inciso 1º. Extinção da Fundação ou do Instituto, quando extinto, fundido ou incorporado partido político, assim como nas demais hipóteses previstas na legislação. Inciso 2º. Conversão ou transformação da fundação em instituto, assim como deste em fundação. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no parágrafo 2º deste artigo, a versão do patrimônio implica a sucessão de todos os direitos, os deveres e as obrigações da fundação ou do instituto extinto, transformado ou convertido. Parágrafo 4º. A conversão, a transformação ou, quando for o caso, a extinção da fundação ou do instituto ocorrerá por decisão do órgão de direção nacional do partido político. Artigo 54. Para fins de aplicação das normas estabelecidas nesta lei, consideram-se como equivalentes a estados e municípios o Distrito Federal e os territórios e respectivas divisões político-administrativas. Título 6º. Disposições finais e transitórias. Artigo 55. O partido político que, nos termos da legislação anterior, tenha registro definitivo, fica dispensado da condição estabelecida no parágrafo 1º do artigo 7º, e deve providenciar a adaptação de seu estatuto às disposições desta lei, no prazo de 6 meses da data de sua publicação. Parágrafo 1º. A alteração estatutária com a finalidade prevista neste artigo pode ser realizada pelo partido político em reunião do órgão nacional máximo, especialmente convocado na forma dos estatutos, com antecedência mínima de 30 dias e ampla divulgação, entre seus órgãos e filiados, do projeto do estatuto. Parágrafo 2º. Aplicam-se as disposições deste artigo ao partido que, na data da publicação desta lei, inciso 1º. Tenha completado seu processo de organização nos termos da legislação anterior e requerido o registro definitivo. Inciso 2º. Tenha seu pedido de registro sub judice, desde que sobrevenha decisão favorável do órgão judiciário competente. Inciso 3º. Tenha requerido o registro de seus estatutos junto ao Tribunal Superior Eleitoral, após o devido registro como entidade civil. Artigo 56 a artigo 57. Revogados. Artigo 58. A requerimento de partido, o juiz eleitoral devolverá as fichas de filiação partidária existentes no cartório da respectiva zona, devendo ser organizada a primeira relação de filiados, nos termos do artigo 19, obedecidas as normas estatutárias. Parágrafo único. Para efeito de candidatura a cargo eletivo será considerada como primeira filiação a constante das listas de que trata este artigo.
Artigo 59. O artigo 16 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 16. Inciso 3º. Os partidos políticos. Parágrafo 3º. Os partidos políticos reger-se-ão pelo disposto, no que lhes for aplicável, nos artigos 17 a 22 deste Código e em lei específica. Artigo 60. Os artigos a seguir enumerados da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passam a vigorar a seguinte redação. Artigo 114. Inciso 3º. Os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos. Artigo 120. O registro das sociedades, fundações e partidos políticos consistirá na declaração, feita em livro, pelo oficial, do número de ordem, da data da apresentação e da espécie do ato constitutivo, com as seguintes indicações. Parágrafo único. Para o registro dos partidos políticos, serão obedecidos, além dos requisitos deste artigo, os estabelecidos em lei específica. Artigo 61. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para a fiel execução desta lei. Artigo 62. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 63. Ficam revogadas a Lei nº 5.682, de 21 de julho de 1971, e respectivas alterações, a Lei nº 6.341, de 5 de julho de 1976, a Lei nº 6.817, de 5 de setembro de 1980, a Lei nº 6.957, de 23 de novembro de 1981, o artigo 16 da Lei nº 6.996, de 7 de junho de 1982, a Lei nº 7.307, de 9 de abril de 1985, e a Lei nº 7.514, de 9 de julho de 1986.